Me sinto bem em casa mesmo, né? Vocês são sempre muito carinhosos conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema que parece bem batido, né? Mas a gente sempre volta a refletir sobre esse tema, que são os tipos de orações, como orar. De tempo em tempo a gente volta a este assunto, né? Porque é de extrema importância para todos nós. Jesus também orou e nos ensinou uma prece maravilhosa. E nesta prece, ele trabalha os diferentes tipos de orações. Então, nós podemos fazer os tipos que nós vamos estudar aqui separadamente, ou nós podemos juntá-las todas numa prece só, como fez Jesus. Então, os tipos de oração. Nós temos a adoração, que é o louvor a Deus. Nós temos o agradecimento a Deus. Nós temos o pedir a Deus. Dentro desse pedir, nós podemos subdividir, então, em súplica e lamento. Começamos, então, pela adoração. Adoração, até mesmo os Cristos, espíritos puros como Jesus, eles tiram um tempinho para conversar com Deus, destacando, elevando a grandiosidade desse Pai, Criador de todas as coisas, que nos dá todas as condições para o nosso progresso, que nos fez sua criatura e que, ao longo dos períodos, vem nos dando todas as condições para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando nós chegamos a espíritos puros, nós somos co-criadores. Nós estaremos juntos com o Pai trabalhando. Então, a cada avanço espiritual que nós obtivermos, maior a nossa compreensão do que é esse Pai. O Livro dos Espíritos diz que o que nos falta para entendermos Deus são sentidos. Falta-nos ainda elementos dentro do nosso espírito a serem desenvolvidos para compreendermos esse Pai. Mas a gente já sente alguma manifestação, algumas sensações mais simples a gente já tem desse grandioso Pai. O altar de Deus, muitos de nós tentamos fazer altares, localidades onde possamos orar para esse Pai. Mas o altar do Pai é o universo. O Pai está em toda parte. Então, em qualquer lugar que eu estiver, lá eu posso fazer uma oração. Lá eu posso me conectar com este Pai e fazer uma oração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando a gente estuda no Evangelho, nós vamos ver que o Pai não para de criar. Tem muitas casas, muitas moradas. Então, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, posso levar o meu pensamento e me conectar com esse Pai. Maria de Nazaré, quando Eurípides Barçanufo fundou um colégio, o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, ela recomendou para o Eurípides que, além das matérias curriculares, ele também ensinasse astronomia e o Evangelho do meu filho, o Evangelho de Jesus. Por quê? A astronomia é a beleza, a grandiosidade desse Pai. Esse Pai não está num altar, numa imagem, numa figura de um velho sentado com um cajado. Esse é Abrão. Deus não é nem matéria, ele é o Criador, mas ele não é matéria. Ele não tem o físico.
Então, para nós, quando lembrarmos de Jesus, era isso que Maria queria. Que nós entendêssemos a grandiosidade desse Pai. E porque o Evangelho é o sentido, é o sentimento que vai nos ligar a esse Pai. O adorar a Deus, então, é apreciar o universo em sua obra, a obra do Pai. Nós temos o micro e temos o macro. Então a gente pode ter a grandiosidade do espaço, mas também o micro. No pequeno também temos o Pai. Do infinitamente pequeno aos sistemas solares, às galáxias, ambos são viagens fascinantes. Então, eu trouxe aqui um filminho para... Esse filme está na internet, né? Para que a gente possa fazer essa viagem. Convido a todos. Ele é bem rapidinho. A gente sai do nosso planeta. Vamos olhando o nosso sistema solar, os demais planetas, a harmonia entre todos. O Sol. Nossa galáxia. Esse emaranhado que é o universo. Então esse foi o macro. E agora, o nosso micro. Outra beleza, né? Outros estudos. Cada vez menor e menor, e tão belo quanto. Então, a gente vê quanta beleza ao nosso redor. Quanta coisa bonita nós podemos analisar. Nós fazemos parte desse belo, dessa harmonia universal. Nós somos esta beleza, esta harmonia. Nós estamos nesta harmonia, nesta beleza. Isso é adorar o Pai. É compreender esta grandiosidade deste Criador. Seja no macro, no micro. É reconhecer esse Pai que nos dá todas as condições. E adorar, então, não é uma posição, não é ficar de joelhos, que é um sinal de respeito, mas adorar vai além
das nossas posições, além de qualquer manifestação física nossa. Mas é reconhecer a grandiosidade desse Pai que é infinito. E aí nós vamos nos ver também nesse Pai. Se o Pai é bom, nós não somos a semelhança do Pai, nós também estamos caminhando, procurando esse destino. Ficarmos bom também um dia. Todos nós temos que olhar no Pai, ver os seus atributos e reconhecer estes atributos com as devidas proporções em nós que somos as criaturas. A perfeição relativa, mas nós fomos criados à semelhança do Pai. Nosso coração, nosso ser também é obra divina e somos a semelhança do Pai. Então, estudando os atributos do Pai, nós vamos também reconhecermos em nós quão grandioso é o programa para cada um de nós. Então, a gente não é um nada. Cada um de nós é um filho do Pai. Todos nós somos amados, todos nós temos condições, todos nós estamos trabalhando em diferentes frentes, mas todos conectados com esse grandioso Pai. E adorar para quê? Para que a gente precisa ficar bajulando Deus? Deus precisa disso? Será que Deus precisa que a gente fique lá puxando o saco dele? De jeito nenhum. Não é para isso. É porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tudo aquilo que apreciamos, buscamos nos tornar. Então, quando eu reconheço esse Pai, os seus atributos, eu começo a me modificar. São os modelos. Nós copiamos, nós somos assim, fomos criados assim, para olhar, nos orientarmos pelos modelos. Nós temos afinidade com algum escritor, a gente cita aquele escritor. Poetas, a gente fala as poesias de determinado poeta. Doutrinas, a gente vive falando aí um pouquinho da doutrina espírita por onde a gente vá. Os evangélicos, eles citam a Bíblia. As nossas religiões, elas nos modelam de alguma forma. As nossas vestimentas, né? A gente gosta de tal segmento de moda. Alguns gostam de calças mais justas, outros de boca de sino. Então, nós vamos modelando. Então, onde está o meu pensamento? Lá estão os meus sentimentos. Então, quando eu modelo os meus pensamentos, observando a grandiosidade do Pai, eu também estou modelando o meu coração. Você se torna aquilo que adora. Então, nós precisamos conhecer esse Pai grandioso. Precisamos estudar e compreender os seus atributos e vê-lo, enxergá-lo na natureza. Adoração versus a razão. Adoração é um ato afetivo. Não é uma análise, um raciocínio, não é um esmiuçar para compreender. Ah, me explica aí o que é Deus? Onde está Deus? Quantos de nós já não ouvimos isso? Compreender Deus é sentir esse Pai. E aos poucos nós vamos fazendo esta conquista. Não é pelo intelecto, mas é pelo sentimento. É afetivo, é admirar, é gostar, é amar. É dos nossos sentimentos, não é do nosso raciocínio puro. Então, aqueles que desejam conhecer Deus através do tato, através da visão, não, se Deus aparecer aqui, eu vou acreditar, mas se ele aparecer na minha frente, se eu puder tocá-lo, não é assim. É pelo nosso sentimento, seja no macro ou no micro.
esse envolvimento com esse Pai. É assim que eu vou entendê-lo. No livro Boa Nova, capítulo 3, Jesus tem uma conversa com o sacerdote Hanã. E esse Hanã era muito conhecido lá e começou a questionar Jesus ao início do trabalho dele. E aí Jesus explica para Hanã o que é o reino de Deus. Ele não fala ao intelecto de Hanã, porque Hanã era um homem que tinha o intelecto desenvolvido para a sua época. Ele diz o quê? É a obra divina no coração dos homens. Então Jesus já nos ensinou que temos que procurar Deus nos nossos sentimentos. Para explorar o infinito, leva-se à eternidade. Então, aos poucos, nós vamos conhecendo esse Pai, compreendendo esse Pai. Vamos desenvolvendo as nossas faculdades, passando pelas experiências e o nosso compreender do Pai também vai aumentando. O nosso sentir, a nossa ligação com o Pai é individual. A gente pode levar estas informações, mas o sentir é algo individual. Cada um vai sentir a seu modo, a seu tempo. Depois nós passamos ao agradecimento. O agradecimento supõe que nós já tenhamos recebido alguma dádiva, gratidão a alguma coisa, a uma bênção, pela caridade infinita que Deus concede a cada um de nós. Então, agradecer. Cada um de nós aqui tem a agradecer a alguma coisa. Então, a gratidão, especialmente a nossa vida espiritual. Agradecemos também a nossa existência, esse momento que estamos aqui, encarnados. Os pais têm dádivas, né? Quando recebem os seus filhos. Os filhos são as dádivas dos pais. Nós temos a gratidão, que é o celebrar. É a nossa festa, é o nosso momento de nos alegrarmos por aquilo que recebemos. Quando nós temos um casamento longo, né, de 30 anos, a gente faz uma festa. Teve briga? Teve alguma discussão? Teve, mas é um tempo muito longo, a gente vivendo junto com outra pessoa. Então a gente faz uma festa, é uma celebração, é um momento, é um agradecimento, porque são poucas pessoas que conseguem viver 30, 40, 50 anos juntos. É muita paciência, é muita tolerância. E é possível? Sim. Então vamos celebrar com tudo aquilo que é algo, conquista em nossas vidas, nós devemos agradecer. No nosso aniversário, nós vamos celebrar a nossa existência, o nosso momento aqui encarnados. A cada ano é um momento conquistado em nossa existência. Todos nós aqui, mas a minha vida é dura, a vida é difícil, mas a luz que estes momentos provacionais estão trazendo ao meu espírito, eu ainda não conheço, mas eu posso ter a confiança no Pai de que tudo aquilo que eu trabalho, que eu me esforço, eu vou ter o retorno em luz espiritual. Hoje você vive o que no passado pediu para Deus. Então, hoje eu estou passando aquilo que eu fiz no passado. Hoje eu colho aquilo que eu plantei, é a nossa sementeira. Mas Deus não olha para mim. Olha sim, olha por todos. Mas eu só tenho provação. A escola a terra é uma escola. E toda escola tem provas. E as provas vêm quando o aluno está pronto. E se nós temos muitas provas, é porque nós temos capacidade para realizar estas provas. Nós temos que lembrar que a nossa casa é no plano espiritual. E quando nós voltarmos, é lá que nós vamos compreendermos tudo aquilo que passamos aqui nesta existência. Não tem como comparar a minha existência com a existência
de qualquer um de vocês que estão aqui. Porque são experiências individuais. São momentos em que eu plantei, em que vocês plantaram e que agora nós estamos colhendo. Quando nós vamos caminhando mais um pouquinho, a gente vai lembrar que a gente precisa também pedir para Deus. Deus dá o que cada um necessita, certo? Mas não dá antes da gente pedir. O que se pede expressa algo da nossa identidade. Deus vai dar aquilo que a gente pede. Nós precisamos pedir. Ah, não, mas vai pedir para Deus? Sim, tem que pedir. Deus vai conceder. E quando nós pedimos coisas diferentes. Porque nós aqui dentro somos diferentes. Hoje eu fiz um trajeto com um amigo espírita, né, de uma outra casa espírita. E nós conversando, ele dizia assim: meus filhos todos estudaram em escolas religiosas. Eu sempre quis o intelecto e a religião juntos. Eu falei, nossa, e eu sempre fiz o contrário. A escola tem cunho religioso e eu não matriculava minhas filhas. Religião eu dava lá em casa. Escola era escola, religião em casa. Ou na evangelização do centro espírita. Quem está certo, quem está errado? Nem ele, nem eu. São opções. Será que quando ele pedia intuição para Deus, que escola que eu vou matricular essa menina? Tantas opções de escolas de fundo religioso. Será que ele não tinha intuição? Com certeza. Assim como eu, quando pedi intuição de onde matricular essas meninas numa escola que seja laica, também não tinha? Tinha também. Então são pedidos diferentes, mas o que vale é a nossa intenção, a nossa boa intenção. E tudo tem o seu mérito. Tudo. O pedir, quando a gente vai ali no livro Ave Cristo, do Emmanuel, tem o quinto varro que ele pede 100 anos. Ele pede a concessão de 100 anos para ajudar um filho dele que está numa situação espiritual muito complicada. Ele pede só 100 anos para ficar junto ao filho dele, que também é filho de Deus, mas que ele sente uma grande responsabilidade por aquele espírito e quer ajudar. Então, Deus não deseja pelo filho. Nós é que desejamos. Nós queremos. Nós temos a vontade. Porque se Deus desejasse por nós, ele acabaria com a nossa livre escolha, com o nosso livre-arbítrio. E a gente ficaria emburrado também. Às vezes a gente fala assim, mas por que Deus deixou que eu errasse e agora eu tenho que resgatar? Mas não seria pior se Deus não me desse a liberdade de agir? E hoje eu estou, às vezes, resgatando uma opção minha, mas foi minha opção. Eu quis assim. É a liberdade, é o exercício, é a experiência que cada filho vai obtendo. E também, quando a gente pede, a gente demonstra a nossa humildade. Que humildade é essa? Ah, medo? Não. Aí nós voltamos lá na adoração. É compreendermos a grandiosidade desse Pai, que olha por todos, que dá condições iguais a todos os filhos. Auxilia a todos nós com programação, com anjo de guarda. Ele está sempre nos auxiliando. E, diante desta grandiosidade, nós vamos mostrar a nossa humildade de criaturas diante o Criador deste grande e maravilhoso universo. Nós saímos da condição de servos, que baixava a cabeça e não raciocinava, só obedecíamos. Hoje, nós já
estamos na condição de filhos, onde nós podemos dialogar, podemos refletir, estamos conhecendo, vivenciando. A gente não está mais lá no começo. A gente já deu muitos passos e já podemos fazer muitas escolhas em nossas existências. Deus é imanente e transcendente. Ele está no ser por todo o ser, mas não está contido dentro do ser. Aí Emmanuel faz até uma metáfora, né? Então ele diz lá no livro Encontro Marcado, ele diz assim: queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro de água. O que é essa energia divina? Todos nós estamos mergulhados na energia divina. O que é isso? O que é essa energia divina? Quem ousa falar? O que seria? Exatamente. É o fluido cósmico universal. É a matéria, né? Lá no seu princípio, na sua forma mais sutil. Ela está por toda parte. É ali que traz a manifestação de Deus até nós e leva os nossos pensamentos até o Pai. É assim que o Pai conhece cada um de nós. Cada individualidade. Nós somos importantes, cada um de nós somos muito importantes para este Pai. Então nós estamos mergulhados, nos alimentamos fisicamente, nós estamos nesse fluido cósmico, nos comunicando, nos alimentando. Dentro do pedir, a gente tem a súplica, que é algo mais profundo um pouco, né? É quando a gente está se descobrindo. A gente vai aprofundando nestas questões aí espirituais, né? Não é que Deus não saiba o que a gente precisa. Porque Deus uma das características de Deus, ele é ser onisciente. Ele sabe de tudo. Porque a rede fluido cósmico leva a informação para ele do que está acontecendo. Então ele sabe de tudo. Então por que eu preciso pedir? Né? Mas trata-se de nós sabermos o que nós precisamos. É a nossa liberdade. Ele sabe. A gente sabe o que o nosso filho universitário precisa. A gente supõe, né? A gente gostaria que ele fosse assim, ou fizesse assado, ou utilizasse a roupa assim, ou fizesse. A gente acha que sabe o que o nosso filho, que já é independente, gosta ou poderia fazer. A gente entende com os nossos pensamentos, né? Então, o Pai não faz assim conosco. O Pai nos dá a liberdade. Cada um de nós pode pensar por si mesmo. Aí tem uma parábola rabínica, né, que ele diz assim, que o aprendiz chegou para Deus e perguntou, né, se Deus é onisciente, para que pedir se ele já sabe? Para que eu preciso pedir se Deus já sabe de tudo? Aí o rabino explicou. O pedido não é para informar nada a Deus, que ele já sabe de tudo, mas sim para educar o nosso desejo. Eu preciso aprender a pedir. Quando eu peço alguma coisa e aquilo não é legal, e aquilo não foi legal para mim, eu aprendi, não peço de novo. Ou eu começo a avaliar, nossa, eu pedi tal presente no Natal, não serviu de nada para mim. Se eu tivesse pedido a outra coisa, seria melhor. Então o filho vai analisando, e nós também. Se eu tivesse feito tal escolha ao invés dessa, se eu tivesse comprado tal casa ao invés daquela, se eu tivesse estudado, feito tal curso ao invés daquele, e assim a gente vai aprendendo, orientando os nossos pensamentos, os nossos desejos. Uma experiência alicerça
a nossa escolha de outras faces da vida. Então eu preciso ter essa liberdade, assim como a gente vai dando liberdade aos nossos filhos. Às vezes a minha filha sai de casa toda rasgada, calça rasgada, camisa amassada, né, e vai para a universidade de chinelo. Aquilo dá até arrepio na gente, né? Antigamente, eu sou do tempo que a gente ia para a escola bem vestida, né? Com tudo novo, tudo bonito, né? E eles fazem questão de sair de casa rasgado, furado, amassado, né? E aí? É o que eu sinto, não o que ela sente, né? São experiências dela que ela tem que viver. Eu só espero que vocês entendam que eu não apoio, né? Mas é o desejo dela, é o momento dela. Já não está mais, mora com a gente, mas já não é mais parte do nosso domínio. Ela tem a individualidade dela. E nós temos que respeitar. Porque é assim que o pai age com todos os seus filhos. Quando nós pedimos, nós temos 3 situações. Quando o filho pede ao pai, o pai pode dizer assim: não, a gente pede um pão, né? Pois isso não é pão, isso aí é pedra. Você está enganado. Isso aí não é peixe, isso aí é uma serpente. Não pode ser que às vezes eu peça alguma coisa ao pai, porque tem aquela história, né? Bater-se, abrir-se-vos-á, né? Mas eu peço e Deus não me dá. O que está acontecendo? Não está acontecendo o que eu li lá. Então por que não acontece? Porque às vezes eu estou pedindo coisa que vai complicar a minha vida. Eu estou achando que aquilo é bom, mas aquilo vai complicar mais a minha vida. Então nesse momento não é concedido. E a gente faz beicinho e acha que Deus é ruim. Não olhou por mim. Ah, eu queria tanto comprar tal coisa, ou um carro, ou uma casa, ou eu queria passar em tal vestibular. Não deu certo. Deus não gosta de mim? Será que não me ajuda? Esse não era o momento. Ainda não era o momento. Depois também tem a situação onde, já que eu não consegui lá o A, então o senhor poderia me dar o B? Aí que ele fala para nós: eu vou te dar esse B aí, mas não pode ser agora. Primeiro você tem que se preparar. Você quer paciência? Alguém aqui já pediu paciência? Ai, meu Deus, me dê paciência. Quem já pediu? Cuidado, porque Deus vem dar um problema para você. Cuidado. Porque não tem outro jeito. Tem. Calma, tem como dar, né? Calma, a gente toma um calmante, sossega. Mas e paciência? Tem como Deus dar um pacote de paciência para nós? Quando a gente soluciona um problema, a gente conquista a tal virtude chamada paciência. Só assim que a gente... Paciência, tolerância. Ai, mas como é que aquela pessoa consegue continuar casada com aquele homem ruim, com aquela mulher infiel, né? A gente julga, fica de fora, né, falando. Mas ele está conquistando uma paciência, uma tolerância, ou ela, né? Que nós não temos alcance ainda. A gente, para julgar, é muito bom. O duro é a gente fazer melhor e diferente, né? Então, às vezes Deus vai nos preparar primeiro. Ah, você quer? O que a gente faz? O filho chega lá em casa e fala assim: mãe, eu quero fazer engenharia na UFSC. A concorrência é altíssima. O que um pai e uma mãe faz? Bora correr atrás de um cursinho, não é? Mães, ricas ou pobres, vão atrás. Tem cursinho grátis não sei aonde, a mãe vai atrás, faz de tudo para levar esse filho lá estudar, fazer esse cursinho para entrar nesse curso que tem uma concorrência alta. Pais e mães se dedicam aos seus filhos para que eles conquistem. Então vamos preparar. Ah, isso que você quer? Então eu vou te preparar agora, vou te dar as condições agora. E Deus faz isso conosco. O que você quer?
Então eu vou primeiro te preparar, para depois você conquistar. Vai te trazer prejuízo? Não? Então, vamos lá. Primeiro eu vou te preparar. Bom, mas às vezes a gente pede coisas que a gente já está pronto. E são muitas outras coisas que a gente pede, muitas outras coisas que nós já temos condições e o Pai nos auxilia e concede. Só que a gente é meio ingrato, né? Quando a gente consegue, não fez mais que obrigação, eu merecia mesmo. E não é assim. Sejamos gratos ao Pai. Essa súplica, né? Quem faz essa súplica, pede ao Pai, ele matriculou-se na Escola da Educação. Eu achei bem interessante que foi a mensagem que o nosso irmão trouxe no começo, né? É educar os nossos desejos, os nossos sentimentos, né? A gente vai aprender a desejar, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente acha que já sabe tudo. Não, eu não vou errar por esse caminho. Mas Deus sabe mais que nós, então toma cuidado. Deus está olhando pelos seus filhos. Nós estamos sendo educados dia a dia, espiritualmente. A oração é para o orante, não é para Deus. É para nós. É a nossa conversa com o Pai, é o nosso diálogo com esse Pai. Não é para Deus, para agradar a Deus, não precisa ser bajulado. Mas nós precisamos da orientação desse Pai. A oração é para nós. Deus já é Deus. Deus já está em toda parte. Somos nós que precisamos dele. Jesus, ele também fez uma súplica, tá? Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, até Jesus reconhecia a grandiosidade desse Pai que sabe mais do que nós, que tem o desenho todo do futuro, do que vai acontecer. Ele não estava duvidando de Jesus, mas ele tinha um plano para toda a sociedade. E o lamento, por último, né? O lamento não é reclamar, tá? Ai. O lamento é a oração dos fortes, tá? É aquele que está sofrendo. É aquele que está passando por uma situação difícil. É aquele que entende os atributos do Pai, que conhece a grandiosidade desse Pai, mas só não entende por que está passando por aquela dificuldade. E todos nós aqui passamos por uma ou duas ou três vezes na vida por situações limites. E que nós precisamos ter essa conversa sincera com esse Pai. Não é que nós duvidamos do Pai, nós confiamos no Pai. Mas nós não estamos compreendendo o momento, as circunstâncias. E nós precisamos dialogar. Não é falta de respeito com esse Pai. É o contrário. É nós, todos nós, indo até o Pai, buscando a sua orientação, buscando o seu consolo para ficarmos mais tranquilos e passarmos pelas provas, né? É o divã entre nós e o Pai. É como se o filho chegasse em casa bravo, triste, muito bravo, muito triste. Ele se tranca lá no quarto. A gente fica feliz? Deixa o filho lá trancado? O que a gente faz? Bate na porta. Oh, o que está acontecendo? Fala aí para mim. Abre aí. A gente não sossega enquanto não souber o que está acontecendo. E esse filho vem e fala. E o que a gente, às vezes a gente só escuta porque ele só precisa falar, às vezes a gente dá o nosso conselho de pai. É assim com Deus. Então, nos momentos de desespero que a gente passa, nos momentos tristes, nos momentos muito aflitivos, vamos ao Pai. Confiemos que o Pai é amor e bondade. Então, meus irmãos, façamos uso da prece em todos os momentos. Lá no Evangelho tem só um capítulo só de preces. E a gente pode estudar. E a gente pode aprender. A prece pode ser uma frase, uma palavra, mas sempre com o sentimento que nós possamos traduzir a nossa ligação a esse Pai. E para encerrar, eu vou chamar a Beatriz, que é lá da evangelização do Centro SEAC,
e a gente vai cantar essa música súplica, e eu peço para que vocês acompanhem a gente, tá bom? Hã? Chega. Eu só vou tirar esse microfone, senão fica muito... Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus. Fiquem com Deus. Muita paz e luz. Obrigada.